Salve a todas, salve a todos. 5 de dezembro de 2023. Passo para desejar a todos um Feliz Natal, comemorar, agradecer, celebrar essa data que, em certo sentido, dialoga muito com o que estamos conversando em Humanidades sobre o elemento terra, de como que herdamos tradições quase que deixadas nessas imantações morfogenéticas mesmo, que esse elemento terra prospecta, e nós, enquanto seres de cultura, homens das transformações, cultivados e cultuadores, acabamos desenvolvendo essas sementes e somos essa própria sementes a ser desenvolvida. O Natal, essa data que adentra a mística cristã, o calendário cristão, trazendo enquanto e como celebração o nascimento de Jesus, ou o nascimento de Cristo, mas que já trazia antes essa pontuação de uma celebração ao Deus Sol Invictus, né, e que estava dentro de uma configuração das próprias Saturnárias, que aí remontam a ritos pagãos anteriores à própria Roma. Os povos, as culturas vão herdando, vão celebrando, vão transformando, vão elaborando essas tradições ao ponto de que chegamos aí no século XXI, cultuando mais Papai Noel do que necessariamente o bom e generoso Mestre Jesus. De todo modo, de toda forma, é uma data que sempre me empolga e que sempre me aborrece, me empolga pela beleza simbólica que ela carrega e me aborrece pelo empobrecimento que estamos dando a esses símbolos, a essas datas, a essas festividades, a essas comemorações, né? É interessante ver como perpassa desde longe, do outro lado do Atlântico, até aqui nós, uma importação desse processo cultural que vai ganhando ares cada vez mais universal a partir da adoção do cristianismo e da própria Roma, mais de Roma até do que do cristianismo, a adoção da própria Roma e de própria Roma como sendo esse estado oficial da humanidade, um dos grandes primeiros impérios do mundo, que vão impor culturas e valores. E nessas conversações entre culturas e valores de um povo, em conversa com culturas e valores de outros povos, construindo elementos em comum. O Natal, como a gente reprisava e retomava, é muito disso. E essa força muito prospectiva de se doar, de dar, de trocar, é um elemento que é muito belo. É muito belo. Eu acho que precisamos nutrir cada vez mais esse sentimento, mas não só por um período. Precisamos expandir essa energia de doação, essa energia de compartilhamento. Beijo para Nego Bispo, que encantou e que tanto colaborou para essas trocas, para esses compartilhamentos de saberes e sobre essas reflexões da Terra, essas reflexões do homem que está conectado com a natureza, e aí dessa conexão ele brota e germina, cultiva e é cultuado pela sabedoria, né? Essa genuidade do sábio que tem essa relação vinculada mesmo com a terra,
Nego Bispo é muito isso. Um beijo para tu, onde quer que tu esteja, está entre nós. E é esse compartilhamento dessas energias de congraçamento, de troca, que sempre esteve presente nas mais diversas culturas, nas mais remotas ancestralidades, né? Isso que perpassa, isso que é tão bom, tão gostoso e tão generoso, e que não deveria ficar fixado a apenas um único momento, e sim algo a ser cultuado, cultivado, a ser germinado, a ser frutificado ao longo de toda a existência. Natal, mais um se aproxima, com ele todos esses devaneios e desvarios que estamos vendo, desse consumo extremado que estamos vivenciando, dessa ganância atrelada a esse consumo que tem nos destruído, e era necessário, nesse momento, fazermos algumas reflexões, né, sobre o nosso querido, bondoso e generoso Papai Noel, esse símbolo introjão, intruso, que tem cooptado esse sentimento do Natal, reduzindo ele a trocas muito materialistas, a perspectivas muito materializantes. E há toda uma sofisticação congraçada e até mesmo desgraçada que se constrói socialmente a partir disso, né? Minha mãe mora aqui no centro de Belo Horizonte, e a partir, né, de dezembro a gente já vê algumas modificações, as pessoas aparentemente mais bondosas, e aí nessa aparente bondade que brota das pessoas e nas pessoas, começam a surgir moradores, tá em extremo, tá? Belo Horizonte, assim como grande parte das capitais, a situação dos moradores de rua aumentou muito pós-pandemia, né? As dificuldades do povo sem teto tá grande, tá extremada, mas esse momento se exacerba demais os aproveitadores dessa bondade. É agora que as pessoas ficam boas, então é agora que nós vamos também entrar nessa equação. E é uma retroalimentação muito pobre, é uma retroalimentação muito empobrecida, muito materializante. E claro que quem tem fome tem pressa, vai dizer, e já dizia o saudoso e lindo Betinho, mas a fome ali não é só essas, né? As fomes ali são de outras ordens, e se é essa fome humanitária, essa fome espiritual, que todos nós estamos envolvidos, e que o sentimento de natalino cumpre a função de preencher, mas para o preenchimento desta função teremos que reconhecer ou dar abertura para um renascimento que de fato não estamos muito predispostos. Aquela passagem do Mestre Jesus que vira para alguns e diz: deixa tudo e me acompanhe, deixai os mortos enterrar os seus mortos, a gente põe dois freios, agarra mesmo no arado, e não fazemos esse processo de abandono, não fazemos esse processo de renúncia, não fazemos esse nosso processo de renascimento. A gente quer seguir, mas carregando tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que acumulamos. E muito da proposta do que trazia o cristianismo era diferente. Eu estou falando trazia não porque acabou, mas que a gente vivencia cada vez mais esse momento de transição de um momento mais pisciano, de uma era de peixes, para esse momento mais aquariano, no qual parte desse abandono, dessa renúncia
já não tem mais as mesmas implicações e sentidos agora, nesse momento, nessa era. O que não implica aceitar o dom divino, maravilhoso Papai Noel, como sendo o símbolo dessa era. Eu me recuso ainda, por enquanto, a acreditar que daqui a alguns milhares de anos as pessoas estarão falando do culto de Papai Noel, esquecendo das Saturnárias, do Sol Invictus, do nascimento de Jesus, para cultuar apenas Papai Noel. Essa idolatria, Papai Noel e Coca-Cola. Hein, que coisa, que coisa. Esperamos que não, mas compreendemos que esse símbolo Polo Norte marca mesmo uma revisada, marca mesmo um giro que está acontecendo no nosso psiquismo, que está acontecendo nas nossas estruturações. Estamos aí meio que sem uma estrela de Belém para nos conduzir, né? Vem para cá, vamos tomar isso como horizonte, mesmo porque essa bússola moral, essa bússola interna agora é muito pessoal, é muito de cada um, não temos mais essa grande estrela a conduzir toda a humanidade, muito pelo contrário, essas grandes estrelas que estamos aí cultuando é humana, demasiadamente humana, diria o grandiosíssimo Nietzsche, e mais do que humana, demasiadamente humana, ela incorre em algo que é muito anti esse movimento de solstício de inverno, que é a idolatria. Nos festivais das Saturnárias e anteriormente a elas, passando pelas Saturnárias, até mesmo no culto do Sol Invictus, a predisposição colocada, iniciática, era a transvaloração mesmo, era a subversão, é uma quebra da idolatria. Nós que estamos subordinados aos mestres, aos amos, nós que estamos subordinadas aos maridos ou às mulheres, invertemos todas essas lógicas, muito próximo do carnaval, as Saturnárias, assim. Uma subversão mesmo da ordem, das estruturas mais vingentes e reinantes, mas nessa quebra de não temos ídolos humanos para ser cultuados, nenhum. E aqueles que eram cultuados também enquanto ídolos humanos aceitavam essa condição de humanos, demasiadamente humanos. Essa energia perpassa esse equinócio, esse solstício, me perdoem, de inverno. Mas com a estruturação, a universalização desse pensamento romano, do Sol Invictus, há algo a ser adorado, há um ponto a ser cultuado, e mais tarde substituído por essa luz divina que é o Cristo, é o Verbo, é o Logos, é Jesus, o Cristo. Era um momento no qual cada um de nós faz essa sua rotação em direção a essa grande estrela a nos conduzir, a nos renovar, a nos lembrar o sentido de estarmos aqui. Hoje temos Papai Noel, ursinhos polares, trenós e essa maravilha toda ao som de muita Coca-Cola. Novas considerações que nem dessacraliza esse sagrado e tampouco encontra
uma transcendência, fica preso, circunspecto, restrito a uma materialidade muito empobrecida, que alimenta essas equações mais sombrias, desonestas, quase infames, de que eu finjo que sou bom, e óbvio que você está fingindo que é bom, a bondade te tocou, a misericórdia te beijou na face, agora você, um explorador de todas as horas, vai compartilhar um pouco do que você angariou, dando para os pobres, e com isso garantindo seu lugar ao céu. É triste, é o que temos para hoje, mas é o que fico pedindo aqui também há algumas décadas aos nossos grupos, que por vezes embarcam nisso, embarcamos muitas vezes fazendo campanhas de Natal, campanhas solidárias para o Natal, e depois estendemos isso para, gente, vamos trabalhar, me perdoem, essas campanhas solidárias ao longo do ano. Essas cestas, essas entregas, esses brinquedos, ao invés de acumularmos apenas nessa data de dezembro, esse 25 mágico de dezembro, que depois ocorre com mais esses 7 dias, o dia 31, em transformações ilumináticas, iniciáticas, alcançam todos os seres, transformar isso em ações despretensiosas ao longo dos outros 364 dias, ao longo das outras 50, 51 semanas do ano, ao longo das nossas mais diversas horas existenciais, tentando solidarizar com todos e qualquer um, porque é esse o espectro natalino, no seu sentido mais simbólico, mais lindo, que precisamos espargir. E esses são os votos que deixo, que faço para cada um de vocês que estiveram conosco aqui ao longo desse 2024, alguns até anteriores. Agradecer a presença de vocês, as inscrições de vocês. Vou a partir do ano que vem, mas isso eu vou falar no próximo, quando for gravar. Não vou falar de previsões, mas vou falar dessas tendências de 2024, que tende a ser um ano empoderado no seu melhor sentido, com possibilidades de integrações muito interessantes, mas com desafios para todos nós, né? E aí a gente vai poder falar um pouco mais desse movimento Era de Peixes, Era de Aquário, com os trânsitos de Plutão e até o trânsito de Plutão. Vamos dialogar um pouco sobre isso, mas futuramente. Um beijo grande a vocês. Que esta força, essa luz, que ilumina e campeia, que ilumina e semeia, que semeia e frutifica todos os rincões, todos os corações, todos os seres, todas as almas, todos os planos, todos os cosmos. Que essa data, para vós, tida apenas como um momento planetário, mas que tem aspectos siderais nos quais congraçamos todos, nos mais diversos orbes, com esse movimento solar que tonifica, que vivifica, que amplifica as vidas, as comunhões, os compartilhamentos, as intercessões, as
comunicações de muitos mundos, de muitos povos, de muitas culturas. Rogamos a cada um de vós e a cada um dos vossos familiares e a cada um dos quais vos amam e que vocês amam, que esta energia amorosa, que esta energia de renascimento e revitalização toque, semeie, acalente cada um de vós. Beijo grande, fiquem todos com Deus.